Salve, salve galera, iniciando mais um vídeo pro meu canal. Galera, cumprindo com um compromisso com vocês de postar 3 vídeos na semana e comigo mesmo. Tô fazendo mais um vídeo, cheguei da minha operação de São Paulo, tô morto galera, mas não posso falar com os meus compromissos. O tema do vídeo de hoje é: o aluno que senta lá atrás, aquele aluno do fundão, ele tem uma maior probabilidade de ficar milionário. Eu não estou falando bem de vida, eu estou falando milionário, fora da curva, fora do padrão, do que o aluno CDF. A princípio você pode discordar de mim, mas ao longo desse vídeo eu vou falar coisas pertinentes que vai fazer com que você concorde comigo até o final do vídeo. Vamos lá. Aquele cara que conversa muito na sala de aula, que tem relações, que tem amizades, que hoje a gente chama de network, né? Mas que ele conhece a escola inteira, todo mundo conhece ele conversa muito, ele é, na maioria dos casos, mal visto pelos seus professores, pelos diretores, por todos ali que trabalham na escola, até pela zeladora. Porque esse cara muitas das vezes acaba conversando na aula, ele acaba é, tirando a atenção dos outros alunos do professor ensinando, mas o que ninguém valoriza é que esse cara, ele é fera. Ele, chegando ao final do ensino médio ali, ele começa a fazer algumas festinhas e chamar a galera, ele tem relação com todo mundo, ele conhece todo mundo, ele consegue conectar uma pessoa na outra e ele, por muitas vezes, é desmerecido pelos professores falando que ele não vai ser nada na vida, tá? Mas o aluno CDF, aquele aluno que senta na frente, aquele aluno que é sempre orgulho dos pais e que sempre tira 10, ele é bom em quê? Ele é bom em obedecer regras. E quem é bom em obedecer regras sempre irá obedecer regras. Sempre vai seguir o caminho que os outros querem. Então, basicamente, aquele aluno CDF, aquele aluno bom, ele vai se formar em administração, ele vai se formar talvez em direito, ele vai tentar um concurso público e ele vai sempre seguir regras. Ele sempre vai entrar no trabalho às 8, sair às 18, ele sempre vai folgar de sábado e domingo, ele sempre vai estar amoldado ali no padrão. Só que pessoas excepcionais, elas nunca estão no padrão. Elas sempre trabalham de madrugada, elas sempre acordam mais cedo, elas sempre trabalham em fins de semana, elas sempre trabalham em feriados. Se você pegar casos como o Luciano Hang, que era um cara tido como, eu não sei, não lembro qual que era a doença dele, mas parece que déficit de atenção e dislexia. Se você pegar caras aí como Mark Zuckerberg, Bill Gates, foram caras que desistiram da faculdade e que eram, entre aspas, alunos do fundão e montaram coisas extraordinárias. Eu era um aluno do fundão, eu era um aluno que conversava muito na sala de aula e um aluno que tinha conexões. E hoje isso me ajuda muito, porque eu conecto pessoas, fecho negócios, intermedio negócios, tá? E o aluno do fundão, ele tem uma habilidade, ele pensa fora da caixa. Desde o ensino fundamental ao ensino médio, ele está pensando em como monetizar uma festinha, um churrasquinho que ele vai fazer, um evento que ele vai fazer, como reunir as pessoas para fazer negócios. Então esse cara ali, ele sempre está pensando fora da curva. Ele é tido como doido, tá? Eu fui tido como doido muitas das vezes. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu mandei mensagem para um cara que eu sabia que ele tinha capital e na época eu tinha coisa de 20 anos, né? Foi no início ali das minhas vendas online e eu falei, cara, o ramo de energia solar está fomentado. Eu tinha feito uma pesquisa de mercado. Hoje a gente vê várias casas com painéis solares ali, ó, igual nesse condomínio ali, naquele de lá. Mas antigamente, há 6 anos atrás, era o início ali, mais ou menos no Brasil. Algumas casas tinham, mas a maioria não. E eu falei com ele, cara, você não quer entrar no ramo e tal? E ele desdenhou de mim. Porque é uma ideia mirabolante, um moleque de 20 anos, não tinha capital, não tinha nada, e tá com essa ideia maluca aí de energia solar. E hoje, nos dias de hoje, eu consegui faturar mais de 40 milhões nesse nicho. Mas por quê? Eu nunca fui bom em seguir regras. Eu nunca fui bom em ser aquele cara que chegava às 8 e saía às 18. Eu sempre pensava nas minhas maluquices aí, eu sempre pensava em ideias inovadoras que ninguém acreditava, de solucionar problemas, de trabalhar em sábado e domingo, em feriados. Então, o cara do fundão,
ele tem uma maior probabilidade de se tornar um multimilionário do que o cara que vai fazer concurso público. Não que o cara que é CDF ou que o cara que estuda muito, é estudioso, ele não vai ter uma qualidade de vida. Ele pode ficar bem de vida, e isso é fato, tá? E você vai falar aí, cara, mas tinha muitos alunos do fundão que hoje estão fodidos, que hoje está passando necessidade com a família, tudo bem, tudo bem. Mas aquele cara que ele tinha as ideias mirabolantes, que ele acreditava no seu potencial, ele acreditava na sua intuição. Muitos desses caras, a maioria, que sempre estavam tentando. É diferente do cara que sempre está tentando pro cara que desiste no meio do caminho. Que sempre está tentando, saiu alguma coisa. É impressionante. Eu acompanhei a trajetória de vários que eram os alunos do fundão e saiu alguma coisa. Um brother que estudou comigo, que era aluno do fundão, abriu uma vidraçaria, tá muito bem hoje. Outro brother que eu conheci, que era aluno do fundão, que jogava bola, que tinha conexões, hoje está praticamente famoso. Outros brothers que eu conheci que era aluno do fundão montaram seus negócios. Outro brother que eu conheci aqui, apesar do pai dele já ter uma situação boa, era o aluno do fundão, era aquele cara desenrolado, hoje está com 2 mercados aqui na minha cidade e ele fatura mais ou menos 1 milhão por mês. Agora me fala, você conhece algum CDF que passou em um concurso público que fatura 1 milhão no mês? Provavelmente não, porque esse cara é bom em seguir regras. Provavelmente esse cara CDF vai ser funcionário do aluno do fundão que tinha as ideias mirabolantes. Para pra pensar, analise os casos e vê se eu não tô falando a verdade. Então, isso tem que ser levado muito a sério. O cara que é desenrolado, que conhece todo mundo na escola, que consegue reunir uma galera num churrasco, numa festinha, esse cara tem que ser muito valorizado. Essa habilidade dele é muito valiosa. Por exemplo, galera, eu postei um vídeo aqui, né, no canal alguns dias atrás que eu fiz um churrasco dos meus alunos e mentorados aqui no condomínio. Desse churrasco, dessas conexões que eu conectei várias pessoas, saíram já várias parcerias de importação, de compra conjunta, de vendas, de estratégia de venda. Então, a partir de uma conexão que eu fiz, que eu reuni todas essas pessoas, eram pessoas habilidosas, tá? Várias pessoas habilidosas, só que não estavam conectadas não estavam conectadas entre si, umas com as outras. Eu consegui fazer essas conexões, de certa forma eu ganho coisas com isso, eu ganho, sou monetizado por isso, e não é pouco, e saíram vários negócios de caras que também eram alunos do fundão e que tiveram suas ideias, acreditaram nos seus ideais, que para pessoas normais, para pessoas que seguem as regras, o padrão, tá? Que o governo implementa, que os seus pais implementam, provavelmente não teria esses resultados. Então, esse é meu conceito, tá? Não é achismo, é métricas. Eu estudei já sobre isso, sobre essas métricas, sobre essas probabilidades, casos de pessoas que ficaram bilionárias. Eu gosto muito de comportamento humano, como eu já falei, e essas pessoas que ficaram bilionárias, não estou falando de pessoas que ficaram bem de vida, estou falando de multimilionários ou até mesmo bilionários. Eram caras do fundão, eram caras que desistiu da faculdade, eram caras que não se amoldavam ao padrão de entrar num emprego às 8, sair às 18. Cara, que isso? Eu quero trabalhar no meu ideal aí das 6 da manhã até a meia-noite, ou no dia que eu não quero trabalhar eu também não vou. Correto? Então, esse é o meu conceito de que alunos do fundão têm uma maior probabilidade de se tornarem multimilionários do que o aluno CDF. Valeu? Espero que você tenha compreendido aí. Espero ter plantado essa semente na sua cabeça aí, desse conceito que ser o aluno no fundão não é tão ruim assim quanto as pessoas pensam, certo? Se você é aluno do fundão, se você foi um aluno do fundão, gostou do vídeo, ou se você também não era e achou que é coerente esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para toda vez que eu lançar um vídeo novo, você aí ser notificado. Então eu vou ficando por aqui, galera, e espero vocês no próximo vídeo.